Olá, povo católico. Por motivos aí de algumas ocupações, infelizmente temos que ficar aí com um pouco de tempo, com um lapso de tempo aí considerável sem fazer postagens, mas sempre que possível, sempre voltaremos aí a postar alguma coisa sobre os esclarecimentos sobre a nossa fé. Vamos falar hoje aqui um pouco sobre a rebelião protestante, a rebelião liderada por Lutero. Vamos mostrar a enganação dos princípios que essa rebelião parte e mostrar até pelas próprias Sagradas Escrituras o quão está errado, o quão foi errado esse grande heresiarca que dividiu e sangrou ali a igreja com a rebelião protestante, gerando até hoje e gera ainda milhares e milhares de seitas heréticas baseada no erro do protestantismo luterano. No século XV, o heresiarca alemão Martinho Lutero se rebela contra a igreja, passando a contestar sua legítima autoridade e promove a reforma, entre aspas, protestantes. O termo dissidência seria mais adequado, baseado em dois erros grosseiros que viria a dividir a cristandade. Quais são os erros? O livre exame da Bíblia. Quem conversa com qualquer protestante de qualquer seita, você vai ver que eles vão defender essa tese de que cada um é livre para interpretar as Sagradas Escrituras. Ou seja, a Igreja Católica fundada por Nosso Senhor não é mais a autoridade. Eles negam a Igreja de Cristo, que foi fundada para dar sequência através do clero formal, que é a sucessão dos 12 apóstolos no tempo, e cada um agora é um intérprete da Sagrada Escritura, cada um agora é um iluminado, cada um agora tem entendimento da sabedoria divina, né? Mesmo sendo a inteligência humana precisando, corrompida e precisando de um auxílio da graça. E esse auxílio da graça para que o homem interprete as Escrituras vem de Deus através dos sacramentos fundados por Cristo e administrado pela Igreja de Cristo Católica Romana, que, como eu já falei, é a sucessora dos 12 apóstolos no tempo. E o outro, além do livre exame, é a sola escritura. Pelo livre exame, como eu disse, Lutero entendia que a Bíblia deve ser examinada e entendida por cada pessoa, e o Espírito Santo a guiaria espiritualmente, independente da autoridade da Igreja. Claro que uma consciência iluminada pelo Espírito Santo, ela tem que estar em comunhão com a Igreja, porque a Igreja é o corpo místico de Cristo, e nos unimos a Cristo pela Igreja. E a Igreja nos fornece os 7 sacramentos que Cristo fundou. É o acesso que a gente tem a Cristo, é pelos sacramentos. Pelos sacramentos nós ganhamos a graça de Deus. E lógico que ainda assim não é todo católico. Tem que ser, geralmente foram os grandes santos da igreja que tiveram ali a inteligência iluminada por Deus para dar às Sagradas Escrituras a sua devida interpretação. O resultado dessa heresia está diante de todos nós até hoje, até os dias atuais. A propagação de milhares de seitas erroneamente chamadas de igreja. O livre exame pregado por Lutero é um escândalo doutrinal, pois, se cada um pode examinar as Sagradas Escrituras e tirar conclusões pessoais, todos podemos então fundar uma seita baseada no que entendemos. E o que é mais perigoso, se cada um entende de forma diferente, Deus não é mais um ser soberano. Agora passa a ser um Deus cujo ensinamento passou a ficar submisso à vontade de cada um. Um Deus que será entendido de acordo com as nossas aspirações. A contradição é imensa entre as milhares de seitas, pois se para os protestantes a Bíblia é a única autoridade e não a igreja, então por que eles fundam igrejas? Bastante contraditório isso neles,
Na doutrina do livre-exame, Lutero semeia dois frutos que corroem o homem até os dias atuais: a emancipação do homem perante a Deus, responsável pelo surgimento do ateísmo, que por sua vez geraria inúmeras perseguições contra a Igreja, matando milhares de católicos através de movimentos anticristãos, como a Revolução Francesa e o comunismo. A perseguição religiosa que ceifou milhares de vidas de católicos por esses dois movimentos assassinos e fundamentalistas ateus são negligenciados, pelos nossos professores em nossas academias, em nossas escolas, universidades. E muitos desses professores, se não quase todos, simpatizantes desses ideais revolucionários. O outro ponto é a negação da objetividade da verdade. Tudo passa a ser subjetivo, cada um tem sua verdade. E todos esses erros têm o direito de professá-las, ainda que contraditória. Cada um ensina uma coisa diferente uma da outra, e todos têm o direito de professar, cada um ao seu bel prazer. Mas a tática que Satanás usa para enganar as pessoas é tão forte que eles nem sequer se dão conta que o princípio do livre-exame que fundamenta o protestantismo é condenado pela própria Bíblia que eles dizem ler. Pois a Bíblia proclama sem nenhum subjetivismo, entre aspas, antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Repetindo, antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura é de interpretação pessoal. Isso está no segundo livro de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Esse já é o primeiro golpe no fundamento luterano de livre-exame, ou seja, a Bíblia deixa clara que as Escrituras não estão sujeitas à interpretação pessoal. Ora, se a Sagrada Escritura não pode ser interpretada pessoalmente, quem é o intérprete? Mais uma vez o que eu já disse anteriormente, a Igreja fundada por Cristo e com sua autoridade dada por Cristo. Notemos que a própria Bíblia deixa sem margem de dúvida que ela por si só não tem autoridade sobre ninguém. Se a própria Bíblia está condenando o princípio herético do protestantismo, fica subentendido que existe uma autoridade que interpreta. Como eu disse mais uma vez, quem será? A resposta é clara e também vem das Escrituras na carta de São Paulo a Timóteo, abre aspas, que é a Igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Primeiro livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 15. É a Igreja de Deus vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Ou seja, é da Igreja que vem a interpretação correta das Sagradas Escrituras. E a Sagrada Escritura, nessa passagem, ainda explica o porquê. Pois a Igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Não é as Sagradas Escrituras. Nem a Sagrada Escritura dá testemunho dela própria. A testemunha vem da Igreja. A testemunha dada pela própria Bíblia é apontando para a Igreja. A Igreja de Deus vivo é a Igreja fundada por Nosso Senhor, que tem o Papa como seu sinal visível e seu sucessor legítimo de São Pedro. A fundação da Igreja de Deus está no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, versículo 18, onde Cristo não só nomeia o primeiro Papa, como promete que a Igreja jamais perecerá. Entre aspas, contra ela as portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, a Igreja vai prevalecer sobre o mal, como está prevalecendo até hoje. Se a Igreja católica, apostólica, romana dura até hoje, é porque ela vive da promessa e da proteção divina. A rebelião luterana não foi só contra a Igreja, mas também contra Cristo e contra Deus, negando também a autoridade do Papa e a sucessão apostólica. A autoridade do Vigário de Cristo é bem nítida também no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo 1. Entre aspas, em verdade, todo pontífice é escolhido entre os homens a favor dos homens como mediador nas coisas que dizem respeito a Deus. Olha só.
O que é o pontífice? Pontífice vem de ponte. E para que serve uma ponte? Para fazer uma ligação de um lugar ao outro. Nesse caso, é a ligação entre o céu e a terra. Em virtude, repetindo, em verdade, todo pontífice é escolhido entre os homens, ou seja, não é um ser extraterrestre, não é um bicho irracional, é escolhido entre os homens, a favor dos homens, como mediador, ou seja, mais uma vez um vocábulo, né, semelhante à ponte, né? Mediador, que faz ali uma ligação nas coisas que dizem a respeito a Deus para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Olha aí o pontífice. Sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também está cercado de fraqueza. Muitas vezes, né, o que os protestantes usam para combater a Igreja Católica, ele aponta para o pecado das pessoas, como se eles próprios também fossem impecáveis. Mas as Sagradas Escrituras falam que, como todo homem, o romano pontífice também é dotado de fraqueza. Mas aqui, continuando aqui o livro de Hebreus, diz, né? Sabe compadecer-se dos que estão na ignorância e no erro, porque também está cercado de fraqueza. Por isso ele deve tanto oferecer sacrifício pelos próprios pecados, quanto pelos pecados do povo. Ninguém se apropria dessa honra, senão somente aquele que é por Deus, como Arão. Ou seja, não deixa vestígio nenhum de dúvida. Ou seja, os pecados e as fraquezas não do Papa, do Romano Pontífice, do sucessor de São Pedro, não é motivo para negar a sua autoridade. Baseado nisso, chegamos à conclusão lógica que o segundo erro, o da doutrina sola escritura, né, que diz que só a Bíblia é a fonte de autoridade, também é falso. Porque, como já falamos anteriormente, a Sagrada Escritura diz que a igreja é coluna e sustentáculo da verdade. Então, essa tese que os protestantes dizem que só a Bíblia explica tudo, só a Bíblia está toda a fonte da informação, isso é falso. Não tem fundamento nenhum, nem na própria Bíblia. Que Nossa Senhora nos guarde dessas heresias e que os católicos abram os olhos, estudem a doutrina da Igreja, a vida dos santos, os ensinamentos dos santos e dos doutores da Igreja, leiam o catecismo da Igreja Católica para conhecer a fé. Ninguém vai permanecer na fé sendo ignorante. Então, não podemos, diante de Deus, ser acusado de omissão, que essa nossa omissão pode custar nossa alma. Até a próxima.